Fala galera, aqui é o Drake, e se você fosse enviado para uma missão secreta no coração do Afeganistão e acabasse sendo descoberto por alguns aldeões, obrigado a tomar uma difícil decisão, finalizá-los para manter o segredo a salvo ou deixá-los ir arriscando se expor para centenas de inimigos, o que você faria? Esses soldados vão enfrentar a pior escolha das vidas deles. Começamos com imagens do treinamento SEAL, a elite da marinha americana. Nesse treinamento, apenas os mais fortes conseguem chegar até o fim, por conta dele ter diversas situações extremamente difíceis e bastante desafiadoras, como por exemplo, passar uma noite fria dentro do mar congelando, ser jogado dentro de uma piscina olímpica com as mãos e os pés amarrados, fazer flexões até a exaustão, entre outras coisas bem desagradáveis. Por isso, muitos desistem no meio do programa, e há uma cerimônia de desligamento daquelas bem humilhantes. Eles tinham que tocar um sino, anunciando para todos a desistência deles, e deixar o capacete no chão, como se houvessem sido derrubados em ação. E esse filme começa assim porque ele é baseado em fatos reais, então algumas das situações que vocês vão ver aqui realmente aconteceram. Desse jeito, passamos para um helicóptero voltando rapidamente para a base aérea de Bagram, porque o Marcus Luttrell tá bastante ferido, e os médicos estão fazendo de tudo para salvar a vida dele. Já em solo, o cara é levado às pressas para a mesa de cirurgia, e por mais que os médicos façam tudo o que podem, ele termina falecendo. Então voltamos para 3 dias antes, na base aérea de Bagram, onde o tenente Michael Murphy, ou Mike, desperta e vê que a noiva dele, a Heather, tinha lhe mandado uma mensagem. A mulher havia pedido ao cara um presente de casamento, 2 cavalos brancos que pareciam bem caros. Aí, o militar se levanta e vai até o quarto do Marcus, pois o amigo é do Texas e aparentemente entendia bastante sobre cavalos. E o colega mostra que realmente entendia dos bichos, dizendo que aqueles eram cavalos árabes e custam bastante caro. Sabendo que estava ferrado, o Mike coça a cabeça e sai do quarto, indo até onde o Danny Dietz está tirando uma soneca. Lá, o cara acorda o amigo e os dois saem juntos para dar uma corrida ao redor da base. Já o Matt Axelson, ele desperta na cama dele e conversa um pouco com a namorada, a Cindy, através de mensagens pela internet. Enquanto isso, do lado de fora, o Mike ganha a corrida do Danny, tendo cruzado a linha de chegada em primeiro lugar. Por isso, o castigo pro derrotado seria raspar a cabeça. Só que antes do Danny cumprir a aposta, o vencedor do duelo debate com os outros membros do time se realmente devia fazer isso, porque a vitória foi por pouco, e pede a opinião do novato Shane Patton. Esse cara sofria bullying dos outros por não ter a mesma experiência deles, e aquele questionamento era só uma maneira de tirar onda com a cara dele. É aí que o Eric Christensen, o comandante da unidade, aparece. Ele informa que o grupo sairia às 18 horas para iniciar a operação Red Wings, pois tinham sido escolhidos para a missão de pegar o Ahmad Shah, o comandante do Talibã e um alvo de primeiro nível. O chefe ainda conta que esse vilão é o responsável por finalizar diversos fuzileiros no leste do Afeganistão, além de ser fácil identificá-lo, já que o homem não tem lóbulos nas orelhas. Nessa hora, também ficamos sabendo sobre o Tarak, o braço direito do vilão, e o Axelson ainda conta que a região onde agiriam era bastante montanhosa, por isso os militares com certeza teriam problemas de comunicação. O rapaz também conta sobre os códigos que usariam na missão, sendo que o mais importante seria o código Rick James, pois ele seria usado apenas quando o Shah fosse identificado. Assim começaria a parte 2 da empreitada. Aí o Eric explica que na fase 1, uma equipe de 4 homens iria até a linha de frente fazer a identificação, levada por alguns helicópteros, enquanto um grupo de 15 SEALs e 12 fuzileiros fica à espera de uma distância segura preparada para iniciar a fase 2. Depois disso, o comandante avisa que a cerimônia de iniciação do Shane teria que ser adiantada, e o rapaz fica bem decepcionado, pois achava que com a urgência da situação, a cerimônia fosse cancelada. Aí vemos que nessa apresentação, o novato tinha que conquistar o respeito dos outros membros do time, e para isso ele faz uma dancinha constrangedora. Em seguida, o Shane recita algumas palavras do lema dos SEALs, e assim ele consegue a aprovação de todos, e o grupo sai para a missão. Logo a noite cai, e o esquadrão chega até o ponto de pouso, onde o Marcus, o Mike, o Danny e o Matt desembarcam, pois eles seriam a equipe de reconhecimento, e logo começam a caminhada até a vila onde o Shah estaria. Então, quando amanhece e o sol tá brilhando no céu, o grupo chega até um ponto de observação em cima de uma colina, e eles tentam passar um rádio para a central, querendo avisar que estão a postos. Só que a comunicação ali é bastante ruim, e os SEALs precisam de várias tentativas até conseguirem informar onde estão. Aí, vemos que foi montado um posto avançado chamado de J-Bed, de onde o Eric tá coordenando a missão. E além dele, o novato do Shane também tava ali, entediado, porque ele queria estar no meio da ação. Logo que o comandante descobre que os 4 SEALs estão em posição, o Eric decide retornar a Bagram para descansar, levando um grupo de militares, falando para todos recarregarem bem as energias pro que viria a seguir. Enquanto isso, os 4 no topo da colina percebem que ali é uma posição bem ruim para observar a vila, decidindo se mudar para um local próximo, em busca de uma melhor visibilidade. Então o grupo
grupo anda por alguns metros, chegando a um lugar de onde conseguem enxergar a aldeia inteira, vendo que ali tinha muitos inimigos, um verdadeiro exército, e não os 10 homens que estavam esperando. Apesar disso, eles localizam o Shah rapidamente, dando início à fase 2 da missão. Aí os 4 tentam avisar pelo rádio, mas novamente o sinal tá bem fraco, e eles não conseguem nenhuma comunicação. Por isso, eles resolveram esperar um pouco e começaram a conversar mais descontraídos, sem aquela tensão de antes de começarem a missão. Logo, o Mike puxa um assunto com o Marcus, falando sobre o cavalo que a noiva dele pediu de presente, ouvindo do colega que aqueles bichos custavam algo em torno de 15 mil dólares. Isso o deixa chocado, mas o Marcus não tá muito preocupado com a reação dele. O cara queria saber mesmo era se a ruiva amiga da Heather iria no casamento dos dois. O Mike então responde que a moça seria a madrinha deles, por isso com certeza ela iria à festa dele. Depois, os militares decidem descansar um pouco, enquanto o Danny assumiria o primeiro turno de vigia. Um tempo depois, o rapaz começa a escutar o som de algo se aproximando, e logo um rebanho de cabras surge. Elas estavam com os sinos amarrados no pescoço, fazendo um barulho metálico, mostrando claramente que os bichos eram de alguém. E logo, isso se confirma, pois um homem idoso aparece junto de um rapaz e um menino, conduzindo os animais adiante. Nessa hora, os demais militares despertam, mas como eles estão escondidos em meio à vegetação, eles ficam bem quietinhos para não serem vistos. Só que o menino afegão começa a andar de costas, tentando conduzir as cabras por entre as árvores que lotavam aquela colina. Porém, isso o deixa bem perto da onde o Marcus está escondido, e o Seal até tenta recolher o pé, mas ele não é rápido o suficiente e o garoto acaba tropeçando nele. Nessa hora, os soldados deixam os esconderijos deles o mais rápido possível, sendo obrigados a renderem os aldeões e prendê-los, tudo para não serem expostos aos inimigos na vila abaixo. Aí, os militares revistam os três, encontrando com o velho que estava guiando o grupo, um radiocomunicador, indicando que ele estava em contato direto com os vilões. Desse jeito, a situação fica bem complicada, e o Mike, que liderava a missão, manda o Danny, o responsável pela comunicação, entrar em contato com a base do J-Bad. Só que o rapaz não consegue nenhum sinal por conta das montanhas, e o líder é obrigado a apelar para um telefone via satélite que ele carregava. E esse telefone estava ali para ser usado somente em último caso, pois as comunicações feitas através do aparelho não tinham nenhuma proteção, e eram fáceis de serem interceptadas. Mas como nesse caso os SEALs não tinham nenhuma outra alternativa, o Marcus resolveu usá-lo. Aí, ele faz contato com a base avançada de J-Bad, querendo falar com o comandante Eric. Só que o sargento Haslert é quem atende, informando que o comandante havia retornado à base de Bagram, e por isso, a chamada é transferida para o local. Lá, quem atende o telefone é o novato Shane. Ele fica surpreso ao ouvir que é o Mike do outro lado da linha telefônica, informando que o Eric tá tirando uma soneca. Então, o tenente responde mandando acordá-lo imediatamente, avisando que aquela é uma situação de extrema urgência, e por isso o novato sai correndo da sala o mais rápido que pode. Logo, ele volta com o Eric, mas assim que o comandante atende a chamada, ela cai. O chefe então, percebendo que algo de muito errado tá acontecendo, ele ordena que refaçam a chamada o mais rápido possível. Enquanto isso, os 4 militares nas montanhas também estão tentando se comunicar, mas o sinal ali é péssimo até pro telefone via satélite. Isso os deixa em uma sinuca de bico. Eles tinham 3 opções que podiam seguir. A primeira é simplesmente soltar os reféns e recuarem para pedir extração antes de serem encontrados. A segunda seria amarrá-los, deixando os 3 à própria sorte. E a terceira, acabar com os caras de uma vez, eliminando qualquer ameaça. Aí o Marcus se recusa a seguir essa última opção, até porque havia uma criança entre os afegãos, e na visão dele aquilo é muito errado. Só que o Axelson não tá nem aí pra isso, pois a missão deles ali é acabar com o Shah. Ele também conta que o vilão finalizou 20 fuzileiros navais só na semana passada, acrescentando que se a tarefa falhasse, mais militares estariam condenados. O cara ainda lembra que a sua tarefa ali é proteger os amigos, impedindo que a mãe deles tenha que assistir aos filhos terem as cabeças descoladas em rede nacional. Só que mesmo com esse argumento, o Marcus continua se recusando a tomar tal atitude. Ele lembra que finalizar cidadãos desarmados, que não apresentavam um perigo de vida iminente, é um crime de guerra, e muitos militares foram condenados por fazer algo parecido. No entanto, o Axelson continua defendendo o ponto de vista dele, e o Danny fica do lado dele, mas deixa a decisão final nas mãos dos superiores. Então, o Mike resolve agir, mostrando que concordava com o Marcus e deveriam soltar os reféns, recuar e pedir extração. Assim, eles libertam os afegãos, e veem eles se afastarem, enquanto o Axelson não se mostra nada feliz com isso, mas respeita a decisão do tenente. Em seguida, os 4 se apressam para chegar no topo de uma montanha próxima, onde eles acreditavam que teriam uma maior chance de conseguir algum sinal. No caminho, o Axelson acaba tropeçando em uma pedra, machucando o pé, mas ele esconde isso dos outros. Enquanto do outro lado, um dos jovens afegãos corre em direção à aldeia para avisar os guerrilheiros. Mais tarde, os SEALs chegam até o topo da montanha, percebendo que ali não era o ponto mais alto, pois a distância os havia enganado. Desse jeito, os militares
militares continuam sem comunicação, e o Mike decide descansar um pouco em meio às árvores, e depois saírem dali a pé mesmo. Já na base Bagram, o Eric continua com a tentativa dele de fazer contato com os SEALs, mas ele não tem sucesso. E pra piorar, os helicópteros apostos pro resgate são chamados para outra missão, pois haviam tropas trocando tiros com os inimigos que precisavam deles. Enquanto isso, o Eric entra em contato para informar ao general Shearer sobre a situação, contando que desde as 7 horas da manhã ele não conseguia contato com os 4 na linha de frente, mas ele manteria o superior informado da situação. Do outro lado, os SEALs ficam a postos esperando um ataque, quando o Mike resolve sair para checar a redondeza. Logo, ele percebe vários inimigos em uma colina próxima, voltando até os outros para informar que em breve eles seriam atacados. Nisso, o Marcus mostra um certo arrependimento por ter votado para deixarem os aldeões fugirem, mas o Mike fala que eles tomaram a decisão certa. O tenente também reforça que é pro amigo se concentrar no perigo que se aproxima, dizendo que agora eles enfrentam os inimigos como tem que ser. Isso mantém o foco do Marcus, e ele promete lutar bravamente. Logo, o primeiro inimigo surge na mira da arma dele, e é o Marcus quem dá o primeiro disparo, finalizando um afegão e iniciando uma intensa troca de tiros. Nessa trocação, o Danny é atingido na mão, o Axelson no ombro e o Mike na barriga, mas por sorte, nenhum desses ferimentos é grave o suficiente para tirá-los de combate. Assim, os SEALs lutam bravamente, tentando encontrar uma rota de fuga adequada. Logo, eles encontram uma e tentam recuar, mas o Axelson é atingido na perna, e o Marcus também, por isso eles param por um instante. Só que os inimigos continuam a se aproximar, fazendo com que várias lutas corpo a corpo aconteçam, mas os marinheiros conseguem dar conta do recado. Então, o Mike pergunta pro Danny se o rádio tinha algum sinal, mas o rapaz informa que o equipamento foi atingido e estava fora de operação. Ouvindo isso, o líder manda o colega abandonar o equipamento e novamente eles recuam, querendo achar um lugar melhor para se defenderem. Só que tinha um problema, atrás deles havia apenas um precipício, e o único modo de descer é se jogando. E é isso que eles fazem. Os 4 aproveitaram uma brecha e se jogaram. Porém a queda não é nada suave, e eles rolam montanha abaixo, se machucando bastante na descida. Por sorte, nenhum ferimento é grave o bastante para impedi-los de continuar, e o grupo corre para se proteger atrás de umas pedras. Contudo, o perigo continua presente, e o Mike leva um tiro no pé, enquanto o Danny é atingido mais uma vez. Aí, eles percebem que ali não é seguro, e eles revidaram os disparos, enquanto tentam se movimentar em busca de um local mais protegido. Só que nessa, o Danny é atingido de novo, e ele cai, por isso o Marcus tem que arrastá-lo pelo chão até o outro esconderijo. E coitado desse cara, eu já perdi a conta de quantas vezes ele tomou um tiro. Mas continuando, melhor abrigados, eles tratam das feridas deles o melhor que podem, porque o kit médico tinha se perdido no meio da confusão. O Marcus, o que estava no estado menos pior, checa os machucados e manda o Mike colocar terra na ferida da barriga. E isso é para estancar a hemorragia, mas a longo prazo essa manobra pode aumentar o risco de infecção. Já o Danny, ele entra em choque ao ver a mão com os dedos arrancados. Por isso, o rapaz começa a falar coisas sem nexo em voz alta, delatando a posição deles pros rivais. E logo mais balas chovem sobre o grupo. Aí novamente os SEALs são forçados a recuar, mas havia um novo precipício atrás deles, e os 4 precisam se jogar mais uma vez. Dessa forma, o Mike e o Axelson pulam, enquanto o Marcus coloca o amigo ferido nas costas e se prepara para fazer o mesmo. Só que nesse momento, o Danny leva mais um disparo, e a força do golpe faz o Marcus derrubá-lo no chão, caindo sozinho pelo precipício. Assim o jovem fica para trás, e os afegãos se aproximam dele, fazendo a limpa nos bolsos dele, enquanto os outros 3 SEALs aterrissam, todos machucados, e percebem que o amigo não estava ali, planejando voltar para cima e resgatá-lo. Então, eles se apressam e começam a revidar os tiros, em busca de uma brecha para ir de volta pro topo. Só que os militares não conseguem encontrar essa brecha, e o Mike percebe que a única saída deles era usar mais uma vez o telefone via satélite e pedir ajuda. Mas havia um problema nesse plano. Para conseguir obter o sinal, ele teria que ir até um cume próximo, onde ficaria exposto aos disparos inimigos. E o Marcus discorda dessa ideia, pois ele sabia o que isso significa. Porém, o Mike insiste, entregando ao amigo o último pente de metralhadora que ainda tinha. Então, numa despedida emocionante, o Marcus se desculpa por não ter finalizado mais rivais, e o Mike responde que eles ainda vão deitar muitos inimigos. Ele também pede ao colega de farda que ele nunca abandone a luta, e depois ele sai para cumprir o destino dele. Assim, o cara corre em meio aos disparos, enquanto o Marcus lhe dá cobertura, e o Axelson, que estava mais afastado e não estava a par do plano, fica sem entender o que era aquilo, mas ele dá cobertura pro amigo mesmo assim. Já o Danny, ele tá lá em cima prestes a morrer, porque o Tarak em pessoa tá apontando um fuzil pra ele, enquanto o Seal olha pra um papel amassado que tinha sido retirado do bolso dele. E esse papel é nada mais nada menos do que uma lista de cores que a sua esposa tinha mandado pra ele escolher, pois tá reformando a casa.
casa. Do outro lado, o Mike chega ao topo do morro e consegue sinal para ligar para a base de J-Bad. Lá, novamente o Hustler atende a chamada e o cara ferido pede ajuda urgentemente, enquanto ele recebe alguns tiros e vê os inimigos cada vez mais próximos. Aí, sentindo que a vida dele tá perto do fim, o Seal larga o telefone e olha pro céu, recebendo vários tiros nas costas e caindo sem vida. Já na parte de baixo da montanha, o Marcus se reúne com o Axelson e o Ruivo questiona o que tinha acontecido, imaginando que agora restavam só eles dois. Então, o Marcus responde apenas que o Mike foi pedir ajuda, mas ele não sabia se o Mike tinha sobrevivido ou não. E sobre o Danny, o Seal também não sabia dizer se ele ainda tá vivo, mas ele incentiva o amigo a se manter firme no combate. Aí, sacando que eles deviam ser os únicos Seals vivos, o Axelson se mantém firme. O Ruivo ainda questiona se ele e o companheiro tão bem, sem nenhuma mágoa pelo que houve horas atrás, e o Marcus responde que sim, não tinham mágoas nenhuma. Se sentindo um pouco mais leve, o Axelson pede ao companheiro que caso ele caia em combate, o amigo deveria contar pra namorada dele que ele a ama e que ele morreu lutando ao lado dos irmãos de farda. Porém, antes que o Marcus tenha tempo de responder, os dois são interrompidos por uma explosão e eles decidem se separar. Já na base J-Bad, o sargento Haslert entrega o recado do Mike e as forças de resgate começam a se mobilizar, mas eles não podiam decolar enquanto os helicópteros Apache não retornassem para escoltá-los, e isso deixa os militares frustrados. Já o pessoal na base Bagram, eles decolam sem saber disso e recebem ordens pelo rádio para voltar e não seguir adiante, mas o Eric se nega a fazer isso e pede para os pilotos deixarem ele e os homens dele a uma distância segura do combate. Assim, dois helicópteros chegam próximos do local do tiroteio, e isso deixa o Marcus e o Axelson bastante animados. Aí, uma das aeronaves se prepara para desembarcar, e o Shane junto do Eric puxam a fila. Porém, antes que eles tenham tempo para saltar pela corda, um disparo de uma RPG vem na direção deles e acerta o helicóptero. Isso faz o veículo aéreo se despedaçar e cair, finalizando todos a bordo. Por isso, o outro helicóptero bate em retirada, com medo de ter o mesmo destino, mesmo com os soldados querendo ficar e lutar, e chega até o extremo de um militar sacar uma pistola e apontar pro piloto, ordenando que ele pare, mas rapidamente o cara é contido pelos outros militares. Desolado, o Axelson começa a gritar, denunciando a posição dele, e logo ele tá cercado de inimigos. Bravamente, o militar luta, mesmo sabendo que não tinha escapatória, e ele acaba sendo atingido por vários disparos. Então, agonizando, ele se encosta numa árvore, onde dá o último suspiro dele ao receber uma bala na testa. Um pouco mais tarde, um helicóptero Apache chega ao local da queda em busca de sobreviventes, mas não havia nenhum. Por isso, a aeronave volta para a base, pois estava com pouco combustível, sem ao menos conseguir determinar a posição de qualquer sobrevivente. Do outro lado, o Marcus tenta se manter escondido, abandonado e sozinho no meio da montanha, enquanto o próprio Chá procura por ele. Aí, quando a tarde começa a se aproximar e as coisas parecem dar uma acalmada, o militar vai cuidar das feridas dele, que são bem graves. Ele até empurra um osso de volta pro lugar, em uma fratura exposta que tá na perna. A seguir, o Seal sai andando pro local mais distante dali que pode. É quando ele vê um lago e fica maravilhado, largando o fuzil no chão e se jogando dentro da água. Ali, ele se distrai um pouco, e quando percebe, ele tá cercado por 3 homens afegãos e um garotinho. Isso, é claro, deixa ele assustado, e o militar pega uma granada, ameaçando explodir todo mundo. Só que esses afegãos eram bonzinhos e estavam ali querendo ajudar. E logo, o Marcus entende isso, sendo levado para uma aldeia próxima chamada Vila Candish. Lá, ele fica na casa do líder do local, e um ancião reclama disso, pois ele não concordava com a presença dele ali, e quase começa uma confusão. Apesar disso, o chefe da aldeia põe panos quentes na situação, e ajuda o Seal a se localizar usando um mapa. O Marcus então escreve um bilhete, marcando a localização dele, pedindo para os aldeões irem até a base americana e entregar aquilo aos oficiais. Só que aí o militar descobre bem rápido que não tá nem um pouco seguro ali, pois logo um grupo de homens armados liderados pelo Tarak chegam e revistam as casas. Sem demora, eles acham um americano escondido e o arrastam para um tronco, onde ameaçam descolar a cabeça dele e enviar para os americanos. Porém, isso não assusta o Marcus, e quando ele tá prestes a levar um golpe com o facão, os aldeões mostram que também tem armas e colocam o Talibã para correr dali. Mas antes de ir, o Tarak avisa que todos da aldeia seriam massacrados por isso. Em seguida, o Marcus é levado de volta para dentro e vê o líder da aldeia mais uma vez discutindo com um ancião, enquanto o filho do chefe fica ali olhando pro militar. O cara então pede ao garoto uma faca, mas a barreira do idioma faz com que eles não se entendam muito bem, e o menino acaba trazendo um pato ao invés de uma faca. Aí, um adulto aparece e compreende que o Seal queria uma faca, indo buscar o utensílio de cozinha. Primeiramente, ele pensa que o marinheiro queria que finalizasse o pato, mas rapidamente ele percebe que o Marcus queria aquilo para usar na perna, e com ela retirar os estilhaços que tinham nos ferimentos dele. Assim, ele usa toda
toda a força de vontade dele para remover os pedaços de aço espalhados pelo corpo, desmaiando pelo esforço ao tirar um pedaço grande de um dos machucados abertos. Então, enquanto o americano tá apagado, os aldeões limpam as feridas dele o máximo que podem e vestem o Seal com algumas roupas limpas. Em seguida, eles deixam ele descansando. Enquanto isso, os membros do Talibã se equipam, preparando uma investida contra a Vila Kandish. No esconderijo, o Marcus é despertado pelo líder da aldeia e o filho dele, pois os dois tinham trazido água e comida. Só que nessa hora, uma explosão acontece, indicando que os vilões haviam começado o ataque. Aí o chefe e o filho carregam o Marcus para outra casa, em meio aos tiros e explosões. Só que sorrateiramente o Shah tá à espreita, se protegendo através das construções ao redor, e ele vê para onde o americano tá sendo levado. Desse jeito, o líder da aldeia fica do lado de fora da casa para trocar tiros com os inimigos, mas ele acaba sendo atingido no braço, e para piorar fica sem balas. Então o Tarak se aproxima, e os dois iniciam uma batalha corpo a corpo, enquanto o Shah encontra o Marcus e começa a espancá-lo. Dessa forma, quando o chefão dos vilões está prestes a finalizar o Seal sufocado, o filho do líder da aldeia joga uma faca para ele, e o militar finaliza o rival com vários golpes. Já do lado de fora, o chefe da vila tá levando a pior, mas ele consegue puxar um revólver do meio das roupas do Tarak e atirar nele, o levando à lona. Nesse instante, as forças do Talibã começam a avançar para dentro da aldeia, mas por sorte, o exército americano surge com os helicópteros dele e contém a invasão. E isso era porque o mensageiro com a carta do Marcus havia chegado até a base, e com isso os caras puderam se mobilizar e sair ao resgate. Logo, os militares americanos controlam a situação, conseguindo encontrar o Marcus mais pra lá do que pra cá, e eles o levam pra um helicóptero. Só que antes de partir, o Seal pede pra levar o líder da aldeia e o filho dele, mas esse pedido é negado. Então, o cara agradece pela ajuda deles e se despede dos dois, emocionado pelo que eles fizeram. Então, voltamos pra cena do início, onde o Marcus tá na mesa de cirurgia e termina batendo as botas, mas por pouco os médicos conseguem reanimá-lo, mantendo o cara vivo. E enquanto isso, ouvimos um depoimento dele, falando que uma parte do militar havia falecido naquelas montanhas junto com os irmãos, mas a parte que sobreviveu por conta do sacrifício deles. Após isso, vemos uma série de fotos, homenageando os Seals verdadeiros que faleceram durante essa operação. E ainda vemos que o Marcus, o único sobrevivente desse inferno, deu ao filho o nome de Axi, em homenagem ao Axelson. E encerramos descobrindo que os habitantes da vila que protegeu o Marcus seguiam um antigo código de honra de 2000 anos de idade, chamado Pashtun Wali. Nesse código tá escrito que a tribo deve proteger um homem dos inimigos dele a qualquer custo. E esses aldeões vivem até hoje nas montanhas do Afeganistão, e a luta deles contra o Talibã dura até os dias atuais. E então vemos uma foto do Marcus ao lado do Mohammed Gulabi, o líder da aldeia, no ano de 2010, anos após aquela operação que deu errado. E essa é mais uma lembrança de que existem pessoas dispostas a fazer o certo em todos os cantos do planeta. O Marcus, um americano, se recusou a finalizar reféns desarmados, entre eles um menino, enquanto os moradores da Vila Kandish, afegãos, arriscaram a própria vida para defender um forasteiro, sobre o qual eles não tinham o mínimo de conhecimento. Fala galera, e se você estivesse na situação do Marcus, o que você faria de diferente? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.